paz do Senhor Jesus Cristo, a você que está ouvindo esta mensagem. E antes de eu iniciar a ministração hoje, eu irei fazer uma oração junto com meus irmãos e irmãs que estão ouvindo esta mensagem. Porque Deus colocou no meu coração de orar hoje antes da pregação. Então vamos orar comigo, meus queridos e queridas irmãs. Pai, em nome de Jesus, peço, Senhor, que o Senhor ministre a sua palavra ao meu coração e que o seu Santo Espírito me use em prol do teu reino, Senhor, e que não seja eu falar da minha própria carne, mas o Senhor, que o seu Espírito Santo fale através de mim, em nome de Jesus, e que edifique a minha vida e dos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Então, a mensagem de hoje, ela está em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador, venho, ele disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Deus colocou essa mensagem no meu coração hoje, aonde Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. Depois que ele foi batizado, ele seguiu para o deserto. Jesus passou pelo deserto. E nesse deserto que Jesus passou, Jesus ficou 40 noites sem comer. E Jesus, ele teve fome, porque Jesus, ele veio em forma humana. Então, ele teve fome. E aí, Satanás apareceu para Jesus e começou a tentar Jesus. E ele começou a usar a palavra de Deus para tentar Jesus. Só que Jesus conhecia a palavra. Porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. E quando a terra foi criada, Jesus estava com o Pai criando a terra e com o Espírito Santo que pairava sobre as águas. Então Jesus sabia de toda a palavra de Deus, porque ele é o verbo, ele é a palavra. E aí Satanás também conhecia a palavra, porque Satanás era um anjo de luz. Antes de Satanás ser lançado sobre a terra, Lúcifer era um anjo de luz. Ele era um anjo lindo, era o anjo do louvor. Lúcifer era muito belo, mas aí ele quis tomar o lugar de Deus. E aí o Senhor lançou ele sobre a terra e lançou também os seus demônios, que eram anjos de luz, mas se rebelaram com Lúcifer e foi lançado sobre a terra e viraram os demônios junto com Lúcifer. Quando ele foi lançado sobre a terra, ele perdeu toda a sua formosura e beleza, porque ele se tornou um anjo mau. E aí, voltando à mensagem para falar sobre o deserto, e aí Jesus estava no deserto, e aí Satanás, conhecendo também a palavra, ele tentou Jesus. E ele começou a tentar Jesus usando a própria Bíblia. Só que Jesus, como Jesus conhecia a palavra, Jesus também começou a debater com o Satanás a respeito da mensagem. Jesus rebatia tudo que ele falava e Jesus usava a própria palavra de Deus. E aí Jesus rebatia. E aí Satanás, quando ele viu que ele
tinha perdido, que não adiantava ele tentar Jesus, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo e Jesus obedecia ao Pai. Jesus sabia que tudo que estava na terra era dele. Jesus sabia que toda a criação era dele. Jesus sabia que ele estava em forma de homem, mas tudo pertencia a ele, porque por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Jesus sabia que a terra era toda dele, porque ele criou a terra junto com o Pai. Só que ele estava em forma de homem. Então Satanás pensou, assim como Eva, ela caiu. Eu fiz ela comer o fruto e ela caiu e ela pecou e ela fez Adão pecar. Eu consegui fazer isso porque ela era humana. Eu vou fazer isso com Jesus também, porque ele é humano. Só que Jesus é o Filho de Deus, Jesus não tinha pecado. Mas Jesus era homem, ele tinha emoções. Jesus tinha pensamentos humanos também. Mesmo sendo filho de Deus, mesmo não tendo pecado, Jesus era homem. Então, Satanás, ele pensou, vou tentar Jesus porque ele vai cair na minha de novo, eu vou fazer ele pecar e ele não vai conseguir libertar a humanidade, ele não vai conseguir, porque ninguém conseguiu, ninguém. Irmão, você pode ler a Bíblia, todos pecaram. E Satanás falou, agora eu vou fazer o Filho de Deus pecar. Só que ele não conseguiu, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. E Jesus sabia das artimanhas de Satanás. E Jesus, ele não se rendeu a Satanás. Quando Satanás fala para ele se prostrar, quando Satanás leva Jesus, ele leva a um monte muito alto, ele mostra todos os reinos do mundo e ele fala para Jesus, eu lhe darei tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. E Jesus falou, saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adora o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Jesus não se rendeu a Satanás, porque se Jesus se dobrasse ali, meus irmãos, ele não ia nos salvar, ele não ia salvar a humanidade do pecado, ele não ia nos dar a vida eterna. Jesus, ele sabia que ele tinha uma grande responsabilidade ali. E Jesus em nenhum momento ele se prostrou a Satanás por dinheiro nenhum, por nada. Porque quando Satanás ofereceu os reinos da terra, era riquezas. Era muitas coisas que Satanás estava oferecendo para Jesus. Mas Jesus sabia que ele era dono de tudo, ele sabia que era filho do Pai, e ele sabia que ele não poderia fazer aquilo, porque se ele fizesse aquilo, ele ia pôr tudo a perder. O plano de Deus, que era Jesus, que era o plano perfeito, cairia por terra. Deixaria de existir o plano perfeito, Satanás ia vencer Jesus, e Jesus não deixou. Por nós, meus queridos e queridas, Jesus fez isso por nós. E Jesus, ele não deixou. Jesus não cedeu à tentação do diabo. E aí o diabo viu que ele não conseguia derrubar o Filho de Deus, não conseguiu fazer ele pecar, e aí ele foi embora. E aí quando Satanás foi embora, onde completou os 40 dias, 40 noites, que Jesus estava com muita fome, os anjos vieram e serviram Jesus. Meus queridos, o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração hoje, porque ele diz que nós não podemos ceder ao pecado, nós não podemos ceder. Nós nascemos do pecado, sim, só que Deus nos deu o Espírito Santo para nos conduzir para a vida eterna, para nos conduzir a uma vida santa. Então o Senhor falou no meu coração nesta manhã que quando vir uma tentação sobre nossas vidas, nós temos que lutar. Nós temos que lutar com a palavra, nós temos que falar a palavra, nós temos que falar versículos. Nós não podemos aceitar o que nós estamos sentindo, nós não podemos aceitar as coisas ruins que vêm em nossas mentes, em nosso coração. Nós não podemos aceitar a inveja, nós não podemos aceitar a ganância, nós não podemos aceitar a ira, o ódio, nós não podemos aceitar essas coisas que corrompem o nosso coração e nos afasta de Deus. Então, meus queridos e queridas, quando vir esses sentimentos no seu coração, na sua mente, repreenda em nome de Jesus, cite versículos, fale, eu não aceito isso, Senhor, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, me dá forças. Senhor, estou passando por isso, Senhor, mas o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu bom pastor. Jesus, eu estou passando por isso, mas o Senhor falou que no mundo eu teria aflições.
O Senhor disse que venceu o mundo. Eu vencerei o mundo também. O Senhor falou: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus, me dá esse bom ânimo, porque eu vou vencer em ti, Jesus. Então, o Espírito Santo colocou no meu coração hoje para nós falarmos versículos. Quando vir uma coisa ruim na nossa mente, a gente tem que falar. Eu só quero trazer à memória o que me dá esperança. Nós temos que citar versículos, nós temos que falar alto a palavra de Deus na nossa casa. Aonde você estiver, se você puder, fale a palavra de Deus, fale alto para que Satanás escute que você está buscando o Senhor, você está pedindo ajuda do Senhor e você está lutando, assim como Jesus usou a própria palavra, meus queridos e queridas. Use a própria palavra, fale, rebata com Satanás, rebata com ele. Então fale, se você tiver condições na sua casa, fale. Se você não puder falar em voz alta, fale em pensamento, tenha comunhão com Deus. Mas fale, meus queridos. Repreenda em nome de Jesus. Fala, Senhor, eu repreendo esse sentimento, Pai. Eu não quero sentir isso. Eu não preciso sentir isso. Peça para o Espírito Santo te ajudar. Mas não aceite as coisas ruins, as setas que Satanás lança contra nós, os dados inflamados dele. O que são dados inflamados do maligno? São setas que ele lança em nossas mentes, pensamentos ruins, para que nós nos corrompamos, para que nós pecamos e nos afastamos de Deus. Então, faça isso, fale versículos, ore também a palavra. Quando você estiver orando, falando com Deus, ore a palavra. Fala, Senhor, olha, Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha, não vai me faltar o pão. Não vai me faltar vestimenta, não vai me faltar nada, Jesus, não vai faltar saúde, né? E se você estiver enfermo, fala, Senhor, o Senhor é meu bom pastor, o Senhor vai me curar, porque o Senhor é o meu pastor. Então Deus falou isso no meu coração nesta manhã, irmãos, de uma forma sobrenatural. Deus falou muito forte ao meu coração, muito forte essa palavra. Então eu quero passar isso para os irmãos e para as irmãs hoje. Então, irmãos, fale alto a palavra de Deus, fale alto. Recite versículos na sua casa, em pensamento, se você não puder falar alto, em pensamento. Fale com Deus, meus queridos. Fale com Deus. Nós só derrotamos Satanás assim, com jejum, oração, louvar a Deus, louvando a Deus também. E falando a palavra. Nós temos que falar a palavra. É isso que Deus colocou no meu coração. Hoje, essa é a mensagem de hoje. Meus queridos e queridas, receba essa mensagem em nome de Jesus, porque eu já recebi no meu coração. E tenho um dia muito abençoado na presença do Pai, em nome de Jesus. Amém.